Doutor, meu marido me deixou porque eu demorava demais sem coisar com ele. O que eu faço? Ele fez certo de deixar mesmo. Vocês achavam o quê? Você acha que isso aí é o quê? Estica não ia voltar mais ao normal? Minha filha, Xebio foi feito pra dar mesmo. Desse negócio ré, tu é doido. Mulher ré mole ré Josh. Tu é doido. Agora ele foi atrás de outro, eu não quis liberar. Eu estudei pra isso, não acredito não, ó.